1 Samuel, capítulo de número 8, versículo a partir do 10. 1 Samuel, capítulo 8, se você tem Bíblia, pode acompanhar aí com a sua Bíblia e vamos seguir nesta leitura para nós meditarmos nessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e nos seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1.000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Glória ao nome de Jesus. Esse texto, ele relata o momento em que Israel fez a pior escolha que poderia fazer como nação, como povo. E foi um jeito extremamente democrático. Eles estavam pedindo, neste exato momento, de ter um governo teocrático para ter um governo monocrático. E aí, esse modelo de governo que Samuel descreveu com suas palavras, ele não muda. Não muda. Se é uma monarquia, se é um presidencialismo, se é uma democracia, não importa que tipo, que estilo de governo seja. Ele se enquadra dentro das palavras do profeta Samuel. E aí o que é interessante disto é justamente perceber o quão revelador foi as palavras que Samuel trouxe. E a mensagem de hoje é: o Estado, o nosso Deus. O Estado,
o nosso Deus. E aí, quando eu falo o Estado, o nosso Deus, eu falo no sentido de governança, que pode ser monarquia, no caso de rei, ou democracia, no caso nosso brasileiro, ou ditadura, como no caso, por exemplo, da China, da Venezuela e por aí vai. Mas se você observar, você perceberá que Samuel descreveu com muita clareza o que seria. E aí, quando você vê o que Samuel está falando acerca daquilo que os homens de Israel estavam escolhendo para si, você diz assim: será que eles pararam para refletir? Será que eles tiveram plena consciência do que estavam pedindo? E quando eu li esse texto algumas vezes, me choca um pouco. Já diluí um pouco mais, mas ainda assim me choca ler um texto como esse, porque o profeta Samuel era um homem extremamente respeitado, era um homem que estava ali entre a população e Deus, que trazia sempre uma resposta de Deus para o povo. As pelejas deste povo, Deus estava presente. Nas adversidades deste povo, Deus tratava pessoalmente. E aí eu paro para me perguntar se o povo parou pelo menos para observar o que é que estavam pedindo. Porque o profeta Samuel foi muito claro no sentido de dizer o seguinte: olha, vocês não terão vontade. Será a vontade do rei. E se a vontade do rei for tomar os seus filhos, ele vai tomar os seus filhos. E se a vontade do rei for tomar as suas terras, ele vai tomar as suas terras. E se a vontade do rei for que você lute as suas guerras, você vai lutar as guerras dele. Você não terá mais vontade, você não terá mais um curso da sua vida conforme a sua própria vontade. Não terá. Então preste muito bem atenção no que você está pedindo. Você está pedindo alguém que governe a sua vida e que esse alguém que governará a sua vida não é Deus. Não é Deus. Logo, você está à mercê da boa vontade daquele que está te governando. E aí, a partir daí, você vai ver algo impressionante na nação de Israel. Saul entra, começa bem, daqui a pouco cai a nação, tem problema. Depois Deus levanta Davi, e aí vai, Davi tem problema, a nação de Israel, pô, cai também, e Israel, problema. Depois vem Salomão, aí vem um momento de glória no final. E esses altos e baixos vão acontecendo tudo segundo a liderança, a governança que estava à frente do povo de Israel. O povo de Israel ficou literalmente à mercê de alguém lhe conduzindo que, sem sombra de dúvidas, não teria como dar certo. Não teria como dar certo. Não tem como dar certo. O ser humano por si só, ele é extremamente parcial. E quando nós observamos a diferença entre as escolhas de Deus e as escolhas nossas, nós percebemos que Deus, ele tem as melhores escolhas porque Deus enxerga algo que nós não conseguimos enxergar.
Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós percebemos que muitas vezes, muitas coisas que nós queremos naquele exato momento, Deus não permite que nós tenhamos. E que o tempo passe, quando a gente chega mais adiante, que Deus traz aquilo que realmente é bom para nós, nós agradecemos porque dizemos, se nós tivéssemos escolhido aquilo, nós não estaríamos aqui. E porque Deus não permitiu nós escolhermos aquilo, nós chegamos até aqui. Porque Deus realmente sabia o que era bom para nós. E quantas vezes eu glorifico a Deus por ter me tirado de certos locais, de certas pelejas. Eu glorifico a Deus porque Ele conduz a minha vida. Mas ainda assim, eu vivo à mercê dessa palavra do profeta Samuel. Por mais que eu acredite e defenda que o profeta Samuel estava inteiramente certo e de que nós não precisamos de um intermediário, que no nosso caso, o Brasil, é o Estado. É o Estado. E independente de quem seja que esteja governando esse Estado, é mau, é péssimo. Porque nós temos inúmeras coisas que acontecem em nossas vidas que nós somos forçados a fazer que nós não queríamos fazer. Como, por exemplo, nós damos a nossa força de trabalho durante 5 meses do ano, nós entregamos tudo, confiando que teremos um retorno. E a história mostra que nunca houve um retorno pleno e real sobre todas as finanças que são empregadas nesse Estado. Não importa a nação que você vá, não importa o quão bonita é a nação que você vá, se você for puxar na ponta do lápis, você vai ver que mesmo as que estão tratando muito bem desse dinheiro que o povo disponibiliza da sua força de trabalho, sempre terá perdas, sempre terá ineficiência, sempre terá favorecimento de quem está liderando ou governando. Sempre. E aqui o profeta Samuel estava dizendo isso. Farão o que o rei quer. Lutarão as guerras do rei. E aí eu orei aqui, por exemplo, pela Ucrânia e pela Rússia. Se você fizer um levantamento dos russos, você vai perceber que a maioria dos russos não queriam estar em uma guerra contra a Ucrânia. Mas estão. Por causa do capricho de um líder. Por causa da arrogância de um líder. E o profeta Samuel dizia isso lá atrás. Israel viveu e vive até hoje sobre esse jugo que escolheu. Porque a melhor coisa de Israel seria ter Deus como Senhor da sua vida. A melhor coisa para Israel era ter Deus conduzindo a sua história, conduzindo os seus passos, as suas escolhas. Era muito melhor, infinitamente melhor. Mas o povo de Israel escolheu ter um Deus intermediário, que era quem guerrearia as suas batalhas, as suas pelejas, que era quem lideraria o seu povo. Mas não foi por causa de aviso. Não foi. Israel escolheu o pior caminho. Mesmo que falemos bem de Davi, de Salomão, enfim, nenhum deles
será igual ao Senhor. Nenhum deles será igual a Deus. Deus é justo em suas escolhas. Deus não tem capricho. Deus não tem orgulho. O governo de Deus não se compara a nenhum tipo de governo humano. Não faz o mínimo de sentido escolher um governo humano se você pode ter um governo de Deus. Não faz o mínimo de sentido. Mas, pastor, temos como escapar dessa escolha que foi feita? Não, não temos. Não temos. Até porque nós estamos em um afunilar da história e que nós sairemos de governos locais para governos totais. Nós estamos saindo no percurso da história em que cada dia que se passa a população tem menos vontade cumprida. Menos você terá escolha. Nós estamos no afunilamento em que você não poderá mais escolher o que você quer da sua vida. Vai haver sempre um burocrata dizendo o que é melhor para você, o que é melhor para a sua vida e o que é melhor para a sua família. Um burocrata que não sabe de absolutamente nada sobre o seu dia a dia, sobre as suas vontades, sobre as suas condições. Mas mesmo assim, ele vai estar escolhendo por você. Ele vai estar decidindo por você. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vê esse afunilamento. E esse afunilamento nada mais é do que o percurso da história que já está descrito na palavra, onde nós teremos, de fato, um governo único e ditatorial. Nós estamos sendo treinados para sermos governados por um ditador único. No mundo inteiro haverá um único líder. E esse líder está sendo justamente preparado por cada uma das nações. Cada uma das nações estão preparando este caminho que é difícil, que é complexo, mas que a população vai indo como ovelha indo para o matadouro. Silêncio e sobre o comando daquele líder que foi escolhido por Israel nesse tempo em que o profeta Samuel liderava sobre o povo. Péssima escolha fizeram. Péssima. Deixar de ter um governo teocrático para ter um governo humano, péssima ideia fizeram. Péssima ideia fizeram. Mas assim escolheram e assim Deus permitiu. Que governo é esse que permite que pessoas escolham o pior para a sua vida? E ainda hoje tem gente acreditando que o governo quer o bem para você. Liberdade é o que Deus nos ensina. Ah, você quer o pior para a sua vida? Tudo bem. Fique à vontade. Ah, você quer o melhor para a sua vida? Tudo bem, fique à vontade. Não existe liberdade tão real quanto a que Deus nos mostra através da sua palavra e através das histórias registradas na sua palavra. Não há liberdade como esta. Ah, não, eu quero acreditar em Deus. Tudo bem, vem pra cá. Ah, eu não quero acreditar em Deus. Tudo bem, fica à vontade. Vai seguindo aí. Não quer acreditar, é problema teu. Fica à vontade. Faça o que você quiser da sua vida. Só não esqueça que vai chegar uma hora que você vai prestar conta disso.
Mas que liberdade é essa? Que liberdade é essa? E muitas vezes nos paramos para nos perguntamos, por que Deus não fulmina esses homens maus que nos governam? Por que Deus não acaba com isso? Porque fomos nós que escolhemos isso. E por a pura liberdade, Deus nos permite passar por essas coisas. Porque nós escolhemos isso. Nós escolhemos isso. Por isso eu escolho que Deus governe sobre minha vida. Por mais que eu não possa fazer nada em termos gerais, eu coloco a minha vida diante de Deus todos os dias e peço a Ele graça e sabedoria para conduzir os meus passos e os passos da minha família em direção àquilo que Deus acha por bem que nós trilhemos. Eu prefiro estar nas mãos de Deus. Eu prefiro conduzir a minha vida pautada na vontade de Deus. Por mais que muitas vezes vá de contra aquilo que eu gostaria que fosse naquele exato momento, porque eu sei que no fim das coisas, Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. Lembre-se sempre disso. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, se você decidir que Deus conduza a sua vida, relaxe o coração. Deixe Ele conduzir. Deixe Ele te mostrar o que você realmente quer. E quando Ele tirar certas coisas do seu caminho, não se agarre a elas, não. Relaxe o coração. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Tenha certeza, Deus sabe o que é melhor para você. Quando Ele tirar, se agarre não. Se agarre não, que é pior. Não se agarre não, que é pior. Deus sabe o que é melhor para você. E no fim das coisas você vai ver. Que bom que eu esperei Deus trazer a mim aquilo que realmente eu queria. Aquilo que realmente eu queria. Aquilo que realmente eu queria. Glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer como um profeta de Deus nessa manhã para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem os melhores caminhos, Deus tem o melhor emprego, Deus tem o melhor salário, Deus tem a melhor vida para você. O Senhor Jesus garantiu isso. Mas tenha calma, tranquilidade. Ele também disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Relaxa o coração, só confia. Eu, particularmente, já aprendi, a duras penas, quando Deus trava alguma coisa, eu relaxo o coração e deixo a água fluir. Muitas vezes vai totalmente de contra o que eu queria que fosse naquele exato momento. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando nós confiamos em Deus, nós precisamos soltar a mão. E uma das coisas que eu sempre faço na minha vida, peraí, depende de mim continuar, depende de mim, do meu esforço, dar continuidade nisso? Não, não depende de mim. Então, já fiz o que poderia ser feito, já fiz a minha parte e não deu certo. Relaxa o coração. Porque quando Deus fecha a porta, você pode botar força. Pode botar força. Pode botar força. Pode botar força, que não vai. Você só vai perder tempo. Se você realmente entrega a Deus o seu futuro, a sua vida, vai ter hora
que a porta vai se fechar e não tem jeito de você empurrar, não. E quando eu digo porta, não é porta de emprego, é porta de escolha de alguma coisa que você vá ter, é um relacionamento que você queira ter e Deus está travando para que você não dê continuidade. Enfim, é uma série de fatores que você pode levar em consideração nesta mesma palavra. Se Deus vai conduzir a tua vida, se você decidiu que Deus vai conduzir a tua vida, relaxa o coração, faça só a sua parte. Fez o melhor de você, fez, não deu certo, relaxa o coração, Deus está na frente, conduzindo a tua vida, conduzindo os teus passos. Ele tem o melhor para você. No momento, pode parecer difícil. Pode parecer difícil. Mas vai dar tudo certo. Mas nunca esqueça. Você deu o melhor de você? Você fez o que deveria ser feito na sua parte? Porque se você não fez essas duas coisas aqui, não venha dizer que foi Deus que fechou a porta. Não venha dizer que foi culpa de Deus não ter dado certo. Você fez o melhor de você? Se fez, tudo bem. Se não fez, não é culpa de Deus não ter acontecido, é culpa sua. Culpa sua. Então é isso. Guarde essa mensagem no seu coração. Que Deus possa conduzir a sua vida, porque Ele tem o melhor para você. E lembre-se sempre, faça a sua parte. E deixe que o resto, Deus cuida. Deus cuida de você, Deus cuida melhor de você do que você mesmo. Tenha certeza disso. Que possamos não ter um intermediário entre nós e Deus. Que possamos ter a nossa abertura direta ao trono da graça e dizer, Senhor, conduz a minha vida. Conduz a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar cantando um hino. Reverendo Shalom Aleichem, desejo paz a você. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a sua vida e lembre-se, deixe as tuas coisas, a tua vida, os teus negócios na mão de Deus, que Ele tem o melhor para você. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.